A paz do Senhor, tudo bem? Eu me chamo Jefferson Duarte e quero hoje estar falando um pouquinho sobre a igreja de Pérgamo, uma das 7 igrejas do Apocalipse. Se caso você ainda não assistiu as 2 primeiras aulas, eu te convido a assistir para que você possa estar fazendo uma imersão, aprendendo um pouquinho sobre cada igreja. Vamos lá? Apocalipse capítulo 2, do verso 12 ao verso 17. E o anjo da igreja em Pérgamo escreve estas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes: eu conheço as tuas obras, e onde tu habitas, onde Satanás está assentado, e tu retens meu nome, e não negaste a fé, mesmo naqueles dias em que Antipas foi um martir fiel, e foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a lançar uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e para cometerem fornicação. Assim também tens o que sustentam a doutrina dos nicolaítas, a qual eu odeio. Arrepende-te, senão eu virei a ti rapidamente e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu darei de comer do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, escrito na pedra um novo nome, que nenhum homem conhece, senão aquele que o recebe. A cidade de Pérgamo foi a cidade mais famosa da Ásia. Ela, por cerca de quase 400 anos, foi a capital da Ásia Menor. Em Pérgamo estava a maior escola de medicina da época. Pérgamo, antigamente, os seus manuscritos eram escritos no papiro, que era um dos primeiros materiais onde foram escritos manuscritos. A maior biblioteca do mundo estava em Alexandria, e a segunda maior biblioteca do mundo estava em Pérgamo. E o Egito, percebendo que Pérgamo cresceria muito e ali teria a maior biblioteca do mundo, eles começam a proibir que o papiro entrasse na cidade. Mas com a inteligência ali do imperador, eles vão produzir o seu próprio material, aonde vai vir o pergaminho, e eles começam a fazer os seus manuscritos no pergaminho. Nessa cidade ficava o templo de Zeus. Eles cultuavam também ao deus Esculápio, que era o deus associado à cura. Aquele que nós vemos o símbolo da serpente, quando você olha para uma ambulância ou às vezes para a porta de um hospital, você vê o desenho de uma serpente. Isso está trazendo o símbolo desse deus Esculápio. Eles adoravam esse deus e mais, adoravam até o próprio imperador, que eles tinham como um tipo de deus também. Nessa cidade, além de ter a maior escola de medicina, eles construíram um templo para o próprio imperador, que era bem comum adorar esse imperador. Com isso, eles negavam o verdadeiro Deus e adoravam Zeus, Esculápio e até o imperador. Jesus se apresenta para essa igreja com uma espada afiada de 2 gumes. Espada nós sabemos que está mostrando autoridade, juízo também. Ou seja, Jesus ia trazer uma severa correção para essa igreja. O interessante é que nessa igreja, assim como outras, tinham alguns que não seguiam a doutrina de Deus e alguns que seguiam um pouco da doutrina de Deus. Por que eu digo um pouco? É que boa parte ali foi um povo sincrético. Sincrético é aqueles que adoram vários deuses, são de várias religiões. Ele não fica firme em uma religião só. Ele adora outras entidades também. Nessa igreja de Pérgamo tinha um povo que não seguia esse tipo de doutrina, mas permitiam isso acontecer. Quando eles podiam repreender, eles não faziam, acabaram tolerando o erro. E coisa ruim é que você pode não participar, mas se você está tolerando, infelizmente você está no pecado também. Dentro dessa igreja tinham pessoas que eram firmemente na fé. Eram pessoas que realmente entregariam sua vida pelo evangelho. Caso disso foi Antipas, que, se eu não me engano, foi um pastor, um bispo dessa igreja, que ele não quis adorar o imperador, não quis adorar as outras entidades também, e acabou seu corpo sendo posto dentro de um touro de bronze para ser queimado. E mesmo assim ele não negou a Cristo. Essa igreja estava tão relacionada com o mundo
que colocou o mundo para dentro da congregação. Virou um povo sincrético, adoradores de todas as religiões da época, e ficou tipo aquelas igrejas que você não sabe se é uma igreja, se é uma casa de show ou se é um templo pagão. A cidade, sim, estava toda contaminada e acabou contaminando essa igreja também. Quando Jesus começa a falar aqui sobre a doutrina de Balaão, é que Balaão foi um homem também que tentou enganar ou enganou muitos do povo de Deus, fazendo eles comerem e adorar outros tipos de deuses também. E essa igreja estava seguindo da mesma forma. Permitiu que aqueles que contavam heresia entrassem na igreja, pregassem, cantassem e acabou contaminando essa igreja. Jesus disse que para esses ele viria com juízo, mas tem uma promessa boa para aqueles que vencessem também. Jesus disse que comeria do maná que está no céu e também receberia uma pedra branca. Maná nós sabemos que é alimento. Só Jesus pode servir esse tipo de alimento espiritual que traz vida eterna. E a pedra branca mostrava na época um tipo de julgamento. Aquele que estava sendo julgado, se ele fosse absolvido da condenação, ele receberia uma pedra branca. Ou aquele também que fosse convidado para uma festa, ele receberia uma pedra branca trazendo o símbolo de um convite. Para o nosso entendimento, era como se Jesus estivesse falando para essa igreja: olha, vocês estão recebendo uma pedra branca para ter uma passagem para a eterna vida. Ou até ele poderia estar dizendo também: olha, vocês estão sendo absolvidos da condenação eterna. Jesus fez essa promessa por causa ele sabia que muitos ali poderiam vencer também. Então Jesus chama eles ao arrependimento, trazendo essa promessa para eles: se vocês vencerem, é isso que vocês vão receber também. Se nós olharmos para essa igreja, vamos ver que as igrejas do nosso século, muitas estão andando da mesma forma. Tem muita falta de discernimento espiritual. Colocam tudo para dentro da congregação e acaba o mundo vindo junto e eles seguindo a doutrina mundana. Muitos pregadores hereges, por serem amigos às vezes da liderança, acabam pregando essas congregações e acaba contaminando a todos também que estão ali. Às vezes deixa só uma dancinha entrar, é só uma dancinha. Às vezes é só uma iluminação. Às vezes é só um tipo de roupa. Mas acaba a imoralidade entrando junto e contaminando a todos que estão ali. Muitos não repreendem também pelo fato de medo de perder pessoas. Eu digo uma coisa: é melhor perder pessoas do que perder a salvação eterna. E uma coisa eu digo: se você faz parte desses que estão no erro, na prática do erro, Deus ele vai cobrar de você. Ou mesmo que você não esteja fazendo prática do erro, mas se estiver encobertando ou permitindo o erro continuar, Deus vai cobrar de você da mesma forma. É por isso que hoje Jesus está chamando todos nós ao arrependimento, porque a promessa para as nossas vidas é se alimentar do maná do céu e receber a pedra branca, uma passagem para a glória de Deus. Vamos aprender com o acontecimento dessa congregação. Povo idólatra, povo corrupto, numa congregação onde deixou o pecado entrar, a mentira entrar, a prostituição entrar e não havia repreensão. Mas aquele que repreendeu perdeu a sua vida. Então é melhor nós perdermos a vida em prol do reino de Deus, pelo nome de Jesus, e recebermos a vida eterna, do que nós acharmos que vamos ter vida eterna, mesmo estando no pecado. Se você aprendeu alguma coisa com essa aula, se essa lição foi boa para você, curta, compartilhe, para que nós possamos alcançar um maior número de pessoas e possamos todos nós vir ao arrependimento e recebermos do maná do céu. Que Deus te abençoe.